Olá, boa tarde. Meu nome é Ana Luísa Brilhante, eu sou diretora do Museu de Arte do Espírito Santo. Hoje nós estamos recebendo a Camila e o Marcelo. Antes de começar, eu gostaria de fazer uma pequena apresentação a respeito dos nossos convidados, sobre o que a gente vai discutir hoje, tá bom? Hoje o nosso encontro se chama Pandemônio Polifônico. A Camila Nunes e o Marcelo Fialho irão conversar sobre os projetos que estão desenvolvendo durante a quarentena. Camila é curadora e artista, atua também como professora e gestora do Espaço CAIS. E Marcela é psiquiatra e artista, faz parte do coletivo O Tropicalista, junto com Marcelo Marco de Júlio. Camila irá falar sobre alguns projetos que considera importantes e que foram desenvolvidos nos últimos 10 anos, com foco na série de desenhos que está elaborando, agora chamada Quando Tudo Isso Acabar. Marcelo, por sua vez, irá falar sobre o projeto que vem construindo para inserir artistas na realidade de atenção à saúde de Florianópolis. O projeto inicia com um momento de formação teórica conjunta de artistas e profissionais de saúde sobre a inter-relação entre esses dois campos para, em um segundo momento, realizar oficinas também conjuntas com os usuários do sistema público de saúde. Agora vou falar um pouquinho a respeito do repertório de cada um deles. A Camila Nunes é artista, curadora independente, crítica de arte e professora, atualmente doutoranda do programa de pós-graduação do CEART da UDESC. Foi gestora do Espaço Embarcação em Florianópolis, curadora do Espaço Cultural O Sítio e diretora do Instituto Meyer Filho. Integrou o grupo de curadoria de Festas Trienal de Artes e idealizou a rede Artéria, em parceria com o artista Bruno Vilela. É curadora do programa de exposições do Memorial Meyer Filho desde 2008 e autora do livro Espaços Autônomos de Arte Contemporânea, lançado em 2013 através da Bolsa Funarte de Estímulo à Produção Crítica. Atualmente pesquisa e ministra aulas sobre arte brasileira contemporânea e está desenvolvendo um processo de criação que fricciona campos do conhecimento, como a psicanálise e o materialismo histórico, por exemplo. Interessa perceber como sistemas de linguagem se revelam, quais relações existem hoje entre o indivíduo e o coletivo, entre o pessoal e o político. Agora sobre o Marcelo Fialho, nosso outro convidado. O Marcelo é graduado em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em Psiquiatria pela Universidade Federal de Santa Maria, especialista em Gestão de Sistemas e Serviços de Saúde pela Universidade Estadual de Campinas, mestre em Saúde Pública pela Universidade Estadual do Ceará, médico psiquiatra da Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis, membro da APIS, Laboratório de Tecnologia e Inovação na Educação, Pesquisa e Extensão em Atenção Psicossocial e Drogas. Artista visual, compõe o duo O Tropicalista, Laboratório de Pesquisa, Experimentação, Desenvolvimento e Divulgação de Projetos e Práticas Artísticas e Curatoriais. Queria de novo agradecer a presença da Camila Nunes e do Marcelo Fialho. A gente vai começar hoje com a Camila falando. Sejam muito bem-vindos, é um prazer ter vocês aqui, ainda que dentro desse espaço virtual que a gente ainda não pode estar presencialmente juntos. Queria conceder a palavra à Camila, sejam muito bem-vindos. Olá, Ana, olá, Marcelo, olá, pessoal. Ana, super obrigada pelo convite, né, a ti, ao Mais, Secretaria de Cultura. Estou super feliz de estar aqui e poder contar um pouquinho das práticas que eu venho desenvolvendo aí nos últimos anos. Como tu falastes, né, eu sou formada pela UDESC, que é o único centro de artes público que a gente tem no estado de Santa Catarina. Me graduei, fiz o mestrado e atualmente estou fazendo doutorado na linha de processos, que é um doutorado muito pensando e com foco na minha produção, que vem sendo desenvolvida a partir de 2018 aproximadamente, e que vem muito, e que surgiu muito a partir de uma prática curatorial e uma prática educativa, né, alinhada com a criação de alguns espaços ou com o estudo de espaços autônomos, né? Então, eu acho que tem muitas nuances do meu trabalho. A gente não tem tanto tempo para falar né, de muitos projetos, então eu escolhi mostrar alguns para vocês e conversar um pouquinho sobre eles, para que a gente consiga avançar e eu poder mostrar o que eu estou desenvolvendo agora, né? Quer dizer, contextualizar um pouquinho essa produção
que eu estou fazendo, que chama Quando Tudo Isso Acabar, que é uma série de desenhos que eu venho elaborando desde o primeiro dia em que eu me encontro em quarentena. Surgiu ali, né, já não no início da pandemia, mas no início da quarentena. Então, eu queria falar um pouquinho sobre o espaço embarcação. Como é que a gente faz? Eu posso compartilhar agora a minha tela ou compartilhar depois, Ana? Daí a gente pode decidir. Vamos ver. Como for melhor para você, querida. Pode compartilhar agora. Tá. Vocês estão vendo direitinho? Essa é uma imagem do espaço embarcação. Foi um espaço que eu criei inicialmente com a Mônica Hoff, e posteriormente a gente teve a companhia, né, da Priscila Costa Oliveira. A Mônica Hoff, que é curadora e trabalha muito com curadoria pedagógica, trabalhou na Bienal do Mercosul muitos anos. Esse encontro de nós duas, que foi um encontro dentro da academia, desse encontro acabou surgindo a criação de um espaço, que é o Espaço Embarcação, que foi um projeto super importante para mim e também para a Mônica, e dali muitos outros acabaram surgindo e ganhando outros corpos, assim, né, ganhando outros espaços. Mas a embarcação para a gente era um espaço de estudo, era uma espécie de laboratório, era um lugar onde a gente realizava oficinas, debates, conversas, lançamentos. Não era exatamente um espaço de exposição, e surgiu muito de uma pesquisa sobre espaços autônomos que eu comecei a realizar em 2012, e que culminou no lançamento do livro em 2013, né, como tu comentaste aí, que se chama, o nome da publicação, Espaços Autônomos de Arte Contemporânea. Então, essa experiência e essa pesquisa para a criação, para a escrita desse livro, junto com a experiência da Mônica, pensando muito a relação entre arte, curadoria e educação, acabou resultando na criação da embarcação, que durou de final de 2015 até o final de 2018. Era um projeto que tinha tempo de terminar e que acabou tendo uma sobrevida, assim, né? Ele deveria ter durado o tempo do meu mestrado, que são 2 anos, e no fim a gente acabou continuando com as atividades que a gente vinha realizando ali. Quer dizer, a gente não conseguiu parar quando a gente tinha determinado, né? Tava bom. E aí aqui tem algumas imagens, um pouco para mostrar. Essa foi uma oficina que a gente fez com o Grivo, o Marcelo Comparini e o Roberto Freitas no espaço. Era uma sala muito pequena, e que tinha um projetor, que tinha uma cozinha, um banheiro, e ali a gente se remontava, e na frente desse espaço tinha uma praça, que é a praça do bairro Lagoa da Conceição, que a gente chamava de Pracinha da Lagoa, e que era onde a gente também fazia uma série de atividades, né? Aqui a gente desenvolveu um projeto chamado Conversas Entre Marés, que foi uma parceria com a Rádio Desterro Cultural. Então, foi um momento em que a gente convidou artistas, inclusive o Marcelo, que está aqui, participou junto com o Marco, para uma dessas conversas, e a gente fazia essas conversas e passava em tempo real, né, na Rádio Desterro Cultural. Então, agora a gente está bastante habituado a isso, mas quando a gente fez em 2016, se eu não me engano, era algo que não se costumava muito fazer. Geralmente a gente tinha que se deslocar até os espaços para poder assistir ou escutar uma conversa, né? A gente criou um projeto também chamado Cinema Embarcado, A Mulher com a Câmera. Então eram filmes que foi um projeto desenvolvido com a cineasta Rosana Cacciatore, e a gente, enfim, exibia filmes e convidava pessoas para falarem sobre eles. Então era uma exibição e ao mesmo tempo uma exibição em um debate, uma exibição em uma conversa. Isso para mostrar um pouquinho e para dizer que a gente considerava o Espaço Embarcação tanto como um projeto nosso de arte, como um projeto de pesquisa, como um projeto de mestrado, como um espaço de arte que tinha desdobramentos e diversas características, né? Então, isso é algo que está muito presente no meu trabalho, e
que é um pouco de tentar não colocar, como é que eu poderia dizer isso de uma forma fácil, não colocar as coisas em caixinhas, né, tentar abrir um pouco mais essas caixinhas, mesclar um pouco mais, quer dizer, tentar entender que a gente consegue pensar ou atuar num espaço mais híbrido e mais aberto e menos burocrático, quer dizer, muitos dos projetos que eu venho desenvolvendo têm um pouco essa característica híbrida, assim, né? Eu queria dizer que depois do espaço embarcação, acho que a gente teve, assim que encerrou o espaço embarcação, a gente teve as eleições presidenciais catastróficas de 2018, e esse foi um momento muito marcante na vida de muitos de nós, e na minha e da minha esposa, da Aline, não foi diferente. E foi um momento de muito medo, foi um momento de muito receio, de muita angústia, né? E foi um momento de muita violência também, de ataque a gays nas ruas, enfim, né? E aí foi a partir desse momento que a gente decidiu criar uma publicação que se chamou Escovar a História contra Pelo, que a gente publicou pela editora Cultura e Barbárie. Para essa publicação, a gente convidou, tem cerca de 50, 60 participantes, não lembro exatamente o número, e para essa, entre artistas, curadores, antropólogos e filósofos, etc., né? Então, foi uma publicação que a gente fez no calor do momento, na semana seguinte, após o resultado das eleições, e que foi também o momento em que a gente desenvolveu o primeiro trabalho que deu um start para o desenvolvimento de uma exposição individual que eu apresentei no ano seguinte. Então, eu queria mostrar para vocês o trabalho que a gente desenvolveu, que se chama Camisa de Força para Tempos de Ódio. Primeiro surgiu como uma ideia, então a gente estava andando de mão dada nas ruas e a gente foi agredida, e a partir dessa agressão a gente ficou um pouco com medo mesmo, e pensar como que a gente vai fazer agora, né? Quer dizer, como é que a gente vai conseguir andar tranquilamente nas ruas, e Florianópolis não é um lugar tão complicado para isso. Então, foi um pouco assustador, assim, foi a primeira violência que a gente sofreu juntas, e foi a partir enfim, né, dessa história que surgiu esse trabalho. São duas camisas, como muitos de vocês devem saber, as camisas, elas têm um lado da abotoadura, que é um lado que se considera o lado feminino, e o outro lado que se considera o lado masculino, né? A abotoadura tem lados. Então, a gente fez duas camisas sociais, com as abotoaduras ambas do lado feminino, e que elas têm uma manga que vai de um lado ao outro, que é uma possibilidade, quase como uma ironia, né, de como a gente pode andar, caminhar na rua, sem transparecer que somos lésbicas, por exemplo, né? Então, as nossas mãos ficam aqui escondidas, e é claro, é uma camisa que mostra muito mais do que esconde. Então, é um trabalho que tem aí um pouco, ele é também uma crítica, né? E ao mesmo tempo é uma peça performática, né? Uma peça que na exposição as pessoas podiam usar, vestir e sair com ela, inclusive na rua. Eu vou mostrar mais dois trabalhos e já chego no último. Tu me alerta 5 minutinhos antes, Ana, por favor. Pode deixar. Tá, obrigada. Esse foi um momento que a gente também desenvolveu esse trabalho, chamado Vidraça. A gente é muito comum em lugares que tem manifestação e que tem essas pedras portuguesas, né, que elas sejam usadas muitas vezes como armas, ou muitas vezes para quebrar vidraças, né. Então, o nome desse trabalho é Vidraça, por conta desse uso que se pode fazer dessas pedras, e que, assim, por falta de manutenção, que geralmente é o que se tem nas cidades que tem essas pedras portuguesas,
elas acabam gerando buracos, enfim, às vezes elas acabam se tornando, inclusive, um transtorno no espaço público, né? E ficam jogadas nos cantos, enfim. Então, interessava muito aqui pensar essa relação em como que um objeto se transforma de uma hora para outra, de um momento para o outro, de acordo com o contexto em que se está vivendo, né? Então, a partir um pouco dessa ideia dessa rápida transformação de uma pedra que tem todo um histórico para uma arma, a gente ficou pensando como que isso poderia, de novo, né, um trabalho bastante irônico, como que isso poderia se tornar uma espécie de souvenir. E aí a gente fez esse trabalho onde eu gravei, na verdade, isso é um baixo relevo, logos dos maiores bancos do mundo, de acordo com a revista Forbes de 2019. Então, esse, por exemplo, é o quadradinho da logo do Itaú, né, do Banco Itaú. Entre outros, né, são bancos de diversas partes do mundo aqui, são muitas pedras, elas são expostas no chão, então a pessoa pode, inclusive, chutar sem querer, ou pegar, ou fazer o uso delas, enfim, né, elas não estão num suporte, nem num cubo, nem nada disso. E aqui são fotos que fiz para mostrar um pouco para vocês essas gravações, né, que são bastante sutis também, e que quando elas estão no chão, elas ficam quase imperceptíveis. Tem toda uma questão geométrica aqui nesse trabalho também, né, da construção dessas logos, de um estudo mesmo a partir dessas marcas. Então, o que a gente fez aqui foi subtrair todos os nomes e trabalhar apenas com a forma. Por último, eu vou... 5 minutinhos, tá bom? Você pediu para eu te avisar quando faltar 5 minutinhos, mais ou menos. Você pode falar mais depois, mas só como a gente dividiu o tempo. Ok. Tá bom? Eu vou mostrar só mais esse trabalho rapidinho, então, para vocês, que é o Crises. Esse é um trabalho que são 2 cubos de 1 centímetro cúbico. Um primeiro cubo que ele foi feito com clonazepam, que é conhecido muito como Rivotril, né? E um segundo cubo que foi feito com uma nota de $1. Então, esse é um trabalho, por exemplo, em que vai tratar desses 2 momentos, dessas 2 crises que a gente estava vivendo ali, que segue vivendo nesse contexto, né, um contexto que gerou muita ansiedade, um uso já era grande e que se tornou ainda maior. E o Marcelo, acredito que vai falar um pouquinho ainda sobre isso daqui a pouquinho. Então, são esses 2 momentos, uma crise econômica e uma crise também muito ligada ao psicológico, né, ao nosso estado psíquico. Então, por último, para mostrar para vocês, isso tudo para chegar aqui, que é esse trabalho que eu estou desenvolvendo agora, que se chama Quando Tudo Isso Acabar, uma série de desenhos que eu venho fazendo como um diário. Então, ela é quase, a gente pode pensar quase como um diário da pandemia, de muitos momentos que ficam bastante claros, como a missa rezada pelo Papa, com o Vaticano completamente vazio, alguns trabalhos que eu desenvolvo que reaparecem aqui de uma outra maneira, como esse, em que eu vou pensar a relação entre o político e o pessoal, então o pessoal é político e o político é pessoal. Aqui, por exemplo, um calendário do começo das mortes, né, ao invés dos dias, os nossos dias passaram a ser marcados e contados através do número de mortos. E aí tem referências de artistas e trabalhos que me vieram em mente nesse momento. Esse, por exemplo, é um telegrama do Onkawara que ele mandava sempre para os amigos com a mensagem de que eu ainda estou vivo. Então, achei bastante pertinente trazer isso nessa série, assim como os abraços, os desejos, os medos, as mortes. Então, essa é uma série que diz muito sobre o modo como eu estou encarando esse lugar, mas que diz muito sobre a gente também, né, coletivamente, porque, afinal de contas, também são situações em que a gente está vivendo juntas, né, ou juntos. Aqui, por exemplo, um toque de cotovelo, que é algo, para mim, inédito, né. Então, acho que é isso, Ana. Depois a gente pode conversar um pouquinho mais sobre esses desenhos. Eles estão todos disponíveis no meu site, inclusive o PDF em alta resolução,
pode ser baixado caso se queira trabalhar em sala de aula ou qualquer coisa do tipo, imprimir, enfim. E é isso, agradeço a atenção. Ah, imagina, que maravilhoso, assim, a sua trajetória que você traz, né? Tipo, trabalhos desenvolvidos, a maneira como você desenvolve pensamentos, é realmente intrigante e estimulante para a gente procurar se aprofundar dentro da sua produção, no seu modo de pensar e agir, sabe? Me interessa bastante a maneira como você pensa mesclar as áreas, as caixas que se abrem, né? Geralmente a gente vê essas caixas muito demarcadas, né? Pouco diálogo entre as áreas, e acho muito bonito isso, de você se preocupar e agir de maneira a borrar essas demarcações que são feitas pela história, né? Então, incrível isso. Eu não queria tomar muito tempo do Marcelo, a gente vai ter a oportunidade de conversar depois. Marcelo, seja bem-vindo. Gente, preciso dar só. Falei para eles que eu daria alguns informes, eu preciso realmente dar. Nós tivemos um problema técnico, eu fui informada aqui pela equipe que está trabalhando com a gente não conseguiu transmitir no YouTube, mas a gente segue firme no Facebook e no Instagram. Deixa eu só ver se é isso mesmo. Estamos no Facebook e no Instagram. E o Instagram tem aquela questão, depois de uma hora ele cai, mas me parece que o Facebook não cai. Então a gente continua até de fato a gente acabar as apresentações e tudo certinho. Quero só confirmar aqui direitinho, porque eu recebi essa informação. Estamos online apenas no Facebook. Nós tivemos problemas técnicos. Eu tentei saber se a gente conseguiria, mas uma vez que a gente está online, a gente não consegue redistribuir a conexão para esses outros canais. Mas, de qualquer forma, a partir de amanhã a gente está com esse vídeo gravado no YouTube e pode ser transmitido para vocês que estão participando, para quem quiser assistir depois. E isso, depois de uma hora, a gente não tem uma hora, porque a gente está só no Facebook. Então, podemos seguir. Marcelo, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui com a gente. Estou ansiosa para ouvir a sua fala e para a gente poder conversar depois. Só um recado, as pessoas que quiserem comentar, fazer perguntas, podem fazer pelo Facebook, que a gente recebe as perguntas e a gente vai tentando para poder responder. As pessoas geralmente gostam de mandar mensagens, eu sempre tento ler para os convidados. Tá bom? Marcelo, muito obrigada, a palavra é sua, querido. Imagina, eu que agradeço, Ana, a possibilidade de estar aqui conversando com vocês através do Mais Perto. Agradecer a Camila também, que foi, enfim, que fez o elo dessa ligação, né, e com quem eu, enfim, tenho tido a experiência de aprender muito nesses tempos que eu estou aqui em Santa Catarina. A minha aproximação mais com a arte, ela vem por meio da medicina, porque eu entro na faculdade de medicina em 87, que é no momento de redemocratização do Brasil, e é um momento onde se está pensando a criação do SUS, e é num momento onde se está repensando, ao mesmo tempo, as inter-relações entre os campos, dos diversos campos da saúde com outras áreas, mas sim da saúde com a arte. E aí a gente tem uma retomada ali nos anos 80, início dos anos 90, de uma rediscussão, enfim, de uma retomada do que já vinha sendo discutido pelo Osório César lá nos anos 20 e pela Nise nos anos 40, que é como que a gente pensa as relações de arte e saúde. Então isso sempre foi muito presente na minha formação, e aí quando eu vou para Fortaleza, me formo em Porto Alegre, vou morar em Fortaleza lá pelo ano 2000, e lá eu começo a desenvolver um projeto já de oficinas de arte junto a usuários de serviços de saúde mental. Sou psiquiatra, enfim, e entendia das diversas limitações que as intervenções mais tradicionais têm com relação aos cuidados da saúde mental. E aí a arte sempre veio como uma possibilidade de ampliar esses cuidados e de pensar uma postura crítica também com os usuários. E lá, essa experiência sempre foi muito rica, a gente tinha lá uma relação importante com a Alpendre. A Alpendre foi um espaço de arte muito importante no Ceará, em Fortaleza, né? E foi lá que eu comecei também a transitar um pouco mais dentro da arte contemporânea. E a gente tinha oficinas de vídeo dentro do Alpendre, o pessoal do Alpendre colaborou com o projeto, né? Então tinha muita questão da dança, a Andréa Badavio fazia todo um trabalho legal de dança com os usuários, a Milena Travassos com fotografia e pintura. Então a gente teve essa experiência bem legal. Quando eu decido vir para Florianópolis, em 2011, eu e meu companheiro, Marco é publicitário, enfim, tinha uma experiência muito com a questão da estamparia, a gente cria esse coletivo que é o Tropicalista, como uma forma de viabilizar os projetos que a gente vinha pensando, principalmente naquele momento de estamparia, e porque também dentro dessas oficinas que eu desenvolvia com
nos serviços de saúde, a estamparia sempre teve um papel importante, estamparia manual, principalmente. Aí, com várias vertentes, desde pintura direta em tecido, o uso de stencil, o próprio uso da serigrafia, né? E aí, quando a gente se estabelece aqui, a gente começa a desenvolver um trabalho que é um trabalho mais de estamparia, mais autoral, enfim, dentro do tropicalista, e eu começo também a uma relação, tentar fazer esse mesmo processo que eu tinha tido a experiência em Fortaleza, dessas oficinas de arte. E aqui eu consigo uma relação importante com o Instituto Arco-Íris de Direitos Humanos, que é uma instituição importante, que teve um protagonismo muito grande na cidade com relação à questão da luta, com relação à questão do HIV, a população em situação trabalhadores do sexo, enfim, que tinha um trabalho já desenvolvido na questão da saúde mental. E aí a gente começa a desenvolver atividades nesse instituto para atender a rede pública de saúde. Começamos com oficinas de dança, principalmente, e aí a gente tinha o bailinho, que a gente chamava o bailinho da sexta-feira, onde a gente reunia esses usuários e discutíamos uma questão de expressão corporal e tal, mas era um palco onde a gente começou a ver o nascimento de relações, de namoros, enfim, de brigas, de ciúmes, e isso foi bem interessante para a gente começar a pensar essa inserção dessas pessoas que têm um estigma muito grande, um afastamento dos equipamentos culturais, de como é que a gente podia pensar uma forma de inseri-las também na cidade, mas também nos equipamentos culturais. E a partir daí a gente vai pensando projetos, por exemplo, dos percursos que a gente reunia os usuários no Arco-Íris e fazia combinações com os equipamentos culturais para visitas nesses equipamentos. Então o Badesc aqui, Fundação Badesc foi um parceiro enorme para receber a gente para fazer oficinas lá no próprio Badesc, a Carol recebia a gente, que é a arte educadora do lugar, para fazer a questão das exposições, o próprio Museu de Arte Contemporânea aqui, a Fundação, né? Então, a gente começou a ampliar esse trabalho. Em 2015, e aí eu começo a conhecer a Camila, quando a Camila era curadora de um espaço importante, aqui na época de arte contemporânea, e onde eu comecei a fazer alguns cursos, eu conheci também Mônica Hoff lá. E aí, em 2015, eu, o Marco e a Mônica, pensamos num projeto que era um projeto que a gente chamou de encontros entropicais, que era a eleição de algumas palavras-tema disparadoras, e onde a gente fazia o convite de uma pessoa, e essa pessoa convidava mais uma ou duas pessoas, nós nos reuníamos num grupo, aqui no próprio lugar onde a gente mora, que é estúdio, ateliê, enfim, casa, galeria, tudo, e a gente reunia as pessoas aqui em torno dessa palavra e fiava e desfiava a palavra, discutíamos seus contextos, discutíamos seus sentidos, né? E fazíamos o registro disso através de gravações. A gente fez a opção de fazer o registro sonoro desses encontros. Encontros que duravam 3, 4, 5 horas a gente tem de encontro. Eu queria ver se agora eu consigo fazer a inserção, vamos ver se vai funcionar a inserção aqui do PDF, que daí eu mostro um pouquinho aqui. Se vai rolar. Se não... Funcionou, Marcelo. Funcionou? Uhum. Então, vamos ver se eu vou conseguir passar aqui. Dá para ver o registro aqui, a mudança? Olha, ainda não. Talvez seja um delay da própria esse internet. aqui, Para a gente está aparecendo You Presenting to Everyone, mas não apresenta o que você está querendo apresentar, entendeu? Como se fosse uma janela intermediária. Que pena. Bom. Não, tenta de novo, não tem problema não. Vamos lá. Vamos tentar só uma vez. Marcelo, eu estou com ele aqui, eu posso apresentar para ti também. Tá? Quer tentar, Camila, ver se tu consegue? Vamos tentar, claro. Vamos tentar, sem problema. Enfim, e esses encontros eram gravados, e a gente depois fez todo um trabalho de degravação, separando essas palavras que eram encontradas, a gente tirou os verbos, separou só as palavras e fez uma publicação das palavras que eram encontradas ao longo desses encontros.
está chegando aqui. Não também? Pode continuar, eu vou tentando, tem algum problema, tem algum erro, mas eu vou continuar tentando, tá? Bom, eu sei que a gente levou 2 anos nesse processo, esses encontros eram feitos de forma absolutamente autônoma, combinações que eram feitas entre nós, então era no nosso tempo, o tempo da Mônica, o Marco meu, e dos convidados, e a gente ia encontrando algumas pessoas e convidando outras. A Camila participou de um, onde a gente a convidou, o Carlos Asp foi convidado por ela e convidou mais uma pessoa. Então tinha meio que esse efeito bola de neve, inclusive para a gente poder encontrar pessoas que viessem, que a gente não conhecia. Acho que essa coisa do desconhecido para a conversa nos interessava naquele momento. O resultado final foi essa gravação, que nós entendemos que que a forma de apresentá-la era a sobreposição. Então nós gravamos todas essas 5 conversas, os temas eram lento, arranjo, escuta, mestiço e avesso. Essas foram as palavras que a gente usou para discutir. E, ao final, a gente fez a gravação sobreposta de todos esses encontros. Então, ficou bastante interessante, porque quem participou conseguia identificar algumas coisas, quem não participou conseguia pegar partes dessa gravação. Essa é uma das apresentações. Depois disso, a gente, enfim, um outro trabalho que eu acho que era importante, que eu acho que faz sentido... Eu escolhi esses trabalhos pensando em coisas que tinham referência e que pudessem ser desenvolvidos nesse momento, né? Então, uma das coisas era pensar coisas que a gente pudesse desenvolver dentro desse espaço, que é nosso espaço de trabalho, enfim, e de vida, né? Um outro trabalho que também foi a consequência dos encontros entropicais foi quando a gente pensa no desdobramento público desse encontro, e a gente vai para o Instituto Meyer Filho, que é um espaço de arte aqui da cidade, e produz o que a gente chamou de enclave, que era esse espaço, enfim, delimitado politicamente, que permitia as conversas, os encontros, as trocas, e que servia muito também como um espaço ao longo do dia para levar as pessoas para conversas. Então, durante todo o tempo que ficou lá aberto o enclave, eu acho que esse aqui já pode passar, Camila. Esse foi só o registro gráfico. Aqui tem um registro gráfico do enclave. Então, foi montado isso, foi montada uma sala dentro do Meyer Filho, com tapetes, poltronas, muitas plantas, enfim, uma área de conforto para que as pessoas da cidade pudessem utilizar ao longo do funcionamento do Instituto Meyer Filho. Então, muitas das pessoas acabavam ligando para a gente, dizendo que iam no intervalo do almoço, iam num outro intervalo para poder aproveitar esse espaço, marcavam reuniões durante a semana no espaço, e a gente achou que, enfim, estava sendo bem utilizado o enclave. Camila, se puder baixar um pouquinho. Aqui é um trabalho que a gente fez para os 70 anos do Museu de Arte de Santa Catarina, né, que chamou Floresta Inventada, onde a proposta era produzir uma nova topofilia para essa entrada do museu, que é uma entrada muito burocrática. Na verdade, tem uma mesinha, tem uma pessoa que fica responsável pela vigilância, e tem os armários onde a gente deposita, enfim, os pertences para poder adentrar o museu. E aí a gente pensou que era importante mudar essa topofilia e produzir um outro espaço para a entrada do museu. Pode passar o próximo, cara. Um outro trabalho aí já desenvolvido no escopo de um grupo de estudos que é liderado pela própria Camila, e da qual, enfim, durante bastante tempo eu participei mais ativamente. Agora eu participo só dando pitacos, né, Camila, me metendo em alguns momentos, mas com muitas saudades. E aqui tinha uma ideia, a Camila fez uma provocação para os participantes do grupo de estudos, que era pensar coleções, pensar a ideia de coleções. E aí a minha lógica de trabalho junto com o Marco, a gente caminha muito, enfim, anda muito pela cidade e acaba recolhendo muitas plantas, né? Então a gente acabou ficando muito impressionado com a quantidade de plantas que eram colocadas fora, que as pessoas desprezavam, colocavam em entulhos, enfim,
E aí a gente foi recolhendo essas plantas e a gente acabou fazendo um jardim de plantas encontradas. Então, Babilônia foi a concretude desse jardim. A gente fez isso no CAIS, que é o espaço de arte contemporânea que a Camila também organiza e é o gestor atualmente, e a gente montou esse pequeno jardim lá no próprio CAIS. E aqui a gente faz numa exposição, que foi uma exposição também no Instituto Meyer Filho, a ideia de como é que a gente conseguia transpor aquele jardim para um espaço de exposição sem violentar essas plantas, sem tirá-las do lugar onde elas estavam, enfim, e a gente faz a reprodução, a gente faz um painel de lambes ali no fundo que traz, enfim, que transporta do CAIS para o Instituto Meyer Filho essa coleção de plantas encontradas. Vou passar o próximo caminho. Aqui já é mais recente, é desse ano, tem muito a ver com a questão da discussão, enfim, dessa negação, né, desse processo de negação que a gente tem encontrado hoje na nossa sociedade dos fatos científicos. E aí a ideia da provocação foi fazer uma brincadeira, meio que revista Recreio, onde a gente produzia, você pode baixar um pouquinho, Camila, onde a gente produzia, por exemplo, esses moldes, que eram dos 5 sólidos platônicos, então a gente começa lá com um tetaedro, depois vai para o hexaedro, octaedro, enfim, a gente vai, não tem mais aí, a gente vai criando essas formas dos sólidos platônicos, fazendo uma discussão da ideia de que a Terra não é plana. Então, a brincadeira foi provocar as pessoas se você não consegue entender num discurso normal que a Terra não é plana, quem sabe fazendo um exercício, uma brincadeira, isso fique mais fácil. Você podia passar o próximo, cara. E aqui é mais para falar, então, já mais próximo do meu interesse, do que eu estou desenvolvendo agora, que são a retomada de uma possibilidade dessas oficinas de arte dentro do sistema público de saúde, aqui numa lógica mais, um pouco mais distante do que a gente está acostumado. O que a experiência desses anos todos, fazendo oficinas de arte no sistema público, me mostrou é de que a grande potência da arte, ela realmente não ceder ao impulso instrumental que a saúde tem sobre ela. É muito frequente a gente ver as discussões a respeito de arte e saúde, muito sob uma perspectiva utilitarista. Não, vamos utilizar a arte como uma forma de diagnóstico, ou vamos utilizar a arte como uma forma terapêutica. E a experiência que eu tive nesses anos todos foi de que a arte é, por si só, um processo de discussão de subjetividade, de provocação, de crítica da sociedade, de si mesmos. É uma forma de você lidar com a sua condição e com o seu estar no mundo. Então, a ideia é a gente conseguir desvincular um pouco dessa ideia do uso da arte como um instrumento na mão de profissionais de saúde e trazer artistas para desenvolverem oficinas na rede de saúde. Porque aí a gente começa a trazer também a possibilidade de uma discussão da arte não só para os usuários, mas para o próprio trabalhador do sistema de saúde, que tem muito pouca, em geral, tem muito pouca afinidade ou chance de participar dos equipamentos culturais. E aí a ideia é poder trazer essa discussão, por isso uma formação conjunta. Então a ideia está agora na construção de uma formação conjunta dos artistas e dos profissionais de saúde. E aí, claro, a gente está discutindo a forma como a gente vai conseguir incorporar os artistas. A gente tem, na verdade, 2 artistas na rede pública de saúde só, hoje lotados. A nossa ideia é pensar, então, como construir editais para a contratação desses profissionais, para realmente eles atuarem a partir das suas experiências, das suas linguagens, compartilhando isso com os usuários e com os próprios trabalhadores de saúde. A gente entende aí que a situação da pandemia é uma situação grave, mas temos visto, e as pesquisas têm mostrado, que o impacto sobre a saúde mental será tão devastador quanto a própria pandemia. Isso tem um impacto não só para a população em geral, mas também para os trabalhadores que estão na frente dos cuidados de saúde. Então, a ideia é isso. A gente já avançou, hoje a gente tem feito uma discussão com a própria UDESC, que a Camila já falou, no sentido de desenvolvermos um projeto da supervisão disso, porque eu acho que a gente precisa também da universidade nos apoiando na supervisão desses projetos. Então, a UDESC está em tratativas com a gente no sentido de supervisionar isso, né? Mas também com organizações que não são a universidade pública, mas, enfim, centros de arte, como o Centro Cultural Veras,
que está para ser inaugurado aqui na cidade, que também tem um interesse de poder nos ajudar na implantação desse projeto. Acho que, enfim, estou dentro do meu tempo. Impressionante, né? O que é possível fazer. Muito interessante a perspectiva que você traz de não ser utilitarista, né? Dentro dos trabalhos que são desenvolvidos a partir de arte, porque eu acho que foi um pouco do que a Camila começou falando, dessas caixas, né? As pessoas, elas, tudo bem partir das caixas, mas eu acho que a gente deve romper com elas de alguma maneira, né? Tentar prever o que é possível fazer para além disso. E levar isso para dentro do sistema de saúde é realmente uma coisa muito impressionante. Tem uma mensagem aqui para... Duas mensagens da Karine Lima Verde. Aí ela fala, boa tarde, bom demais te ver, Marcelo Fialho. Karine. Com você. E ela ainda fala o seguinte, adorei o exercício concreto de problematização da Terra plana. Foi um comentário que ela fez aqui. Karine é psicóloga lá do Ceará, acompanhou todo esse trabalho lá na rede pública de Fortaleza, então, saudades aí, Karine. Muito legal. E acho interessante trazer tudo isso dentro da perspectiva de propostas que se desdobram a partir da arte, sabe? Eu concordo muito com isso, da gente... eu sempre penso, quando a gente propôs o Mais Perto, e aí eu convido as pessoas, sempre falo, é pensar no que a gente consegue fazer a partir da arte. Não necessariamente a gente vai formar grandes artistas ou grandes curadores ou pensadores, enfim, mas assim, o que é possível fazer a partir da arte? E quando vocês trazem perspectivas que se desdobram em tantas frentes de trabalho, a Camila tem um trabalho que se desdobra em várias frentes, o que é extremamente interessante e bonito de observar, né? Tipo, ela consegue atuar em todas essas frentes de maneira profunda, né? E você também, Marcelo, vindo da área da medicina, e se coloca como que vem da área da psicologia, você é um psiquiatra, né? E você consegue também desdobrar isso dentro do campo da arte, desenvolver questões relacionadas a isso, é realmente energizante dentro de um período tão triste, né, da nossa política, assim, a gente consegue falar minimamente sobre isso, mas me parece que são bolsões de segurança e de conforto para a gente que trabalha com cultura, ver esse tipo de ação acontecendo. E acho que vocês podem ficar à vontade também para trazer alguns pontos que vocês achem relevantes a partir do trabalho um do outro, que vocês se sintam confortáveis de expor também. Fiquem à vontade. Bom, eu conheci o Tropicalista, né? Que é essa dupla incrível, que é o Marco e o Marcelo, em 2015, como ele comentou, que foi num espaço chamado Centro Cultural Sítio. Não tinha o Centro Cultural na época, eu acho, era só Sítio. E que eu acho que foi onde a gente se conheceu também, né, Ana? Foi. Que foi um espaço que, enfim, que eu comecei a atuar como curadora logo já na abertura do espaço, e hoje ele tem hoje ele está fechado por conta da pandemia, a gente não sabe o que vai ser no futuro, mas nos últimos anos eles vêm tendo uma proposta muito voltada para arte, tecnologia, vídeo e etc, né? E quando a gente começou o programa no sítio, a ideia era muito trabalhar com uma noção que eu já vinha desenvolvendo com a Mônica e pensando muito junto com ela, que é dessa relação entre a arte, a educação e a curadoria. Então, de como é que a gente conseguia juntar tudo isso. E esse encontro com os meninos, que é como a gente chama o Marco e o Marcelo, são os meninos, foi muito incrível, porque a gente conheceu eles primeiro como designer, foi numa feira que a gente fez, e eles foram a convite da Simone Bobsin, participar com um trabalho que eles têm de cerâmica, e que são decalques, né? Não sei se poderia chamar decalque, mas que são decalques, desenhos que eles vão fazendo em cerâmicas, e que logo depois foi um trabalho que teve muito desdobramento. Então isso é o que me interessa, particularmente me interessa muito no trabalho do Tropicalista, que é esse lugar onde eles vão trazer uma experiência, no caso do Marcelo, da medicina, da psiquiatria, mas também uma experiência do design, da estamparia, para
para o campo da arte, né? Então, o que eles fizeram, por exemplo, ali no hall do MAS, que mostra um pouco isso. Primeiro, ocupar um lugar que não é o espaço oficial da arte, que é o hall de entrada, onde ficam as bolsas, os guarda-volumes, o próprio guarda, ou seja, um espaço que talvez tenha sido um espaço muito mais de exposição de sofá e mesinhas do que de arte, né? Quer dizer, o espaço que antecede, é a antessala do museu. Então já começa essa atuação nesse campo. Isso é muito interessante de pensar, né? Como que a arte consegue atuar em diversos espaços não oficiais com uma potência grande e às vezes, na maioria das vezes ainda muito maior do que o modo como ela atua dentro desses espaços que seguem sendo espaços altamente elitizados, né? Como a gente sabe, eu acho que esse é um grande desafio que a gente tem quando a gente atua à frente de uma instituição de arte, que é como que a gente consegue trazer as pessoas para dentro de uma instituição e o contrário, levar a instituição ou as propostas e as programações e etc. até as comunidades, até as pessoas. Esse é um desafio gigante, tanto para instituições oficiais quanto para espaços menores, né? Pelo que eu estudei e pude pesquisar, é muito comum espaços fecharem por ausência de público, por exemplo. Então, essa possibilidade de tentar abrir as caixinhas e de tentar pensar outros braços e outros campos de atuação, e outras áreas, inclusive, né? Porque o campo da arte ele é aberto a toda e qualquer área do conhecimento, inclusive. Ele é transpassado por isso o tempo inteiro, né? Pela ciência, pela medicina, pela matemática, ou seja, a gente não tem restrições nesse sentido, né? Então, eu acho que essas provocações, ou o modo como a gente vai trazer esses outros conhecimentos para o campo da arte, ou levar a arte para esses outros espaços, também é um assunto que me interessa bastante pensar, e eu acho que é muito presente no trabalho dos tropicalistas também, né? E acho que tem uma coisa que é interessante, a Camila falou da coisa dos espaços de arte, né, e da questão do público e tudo, mas não é bem o teu problema, né, Camila? Porque, enfim, todas as experiências que você teve no sentido de propor espaços de arte aqui na cidade, eles sempre foram muito procurados, assim, né? Eu tive a oportunidade de acompanhar desde o sítio, depois a questão da embarcação, o próprio cais. Lembro que a gente, inclusive, teve uma edição do grupo de estudos que foi no próprio Instituto Arco-Íris, de Defesa de Direitos Humanos. Então, essa possibilidade de transitar por vários espaços, transitar por vários públicos, eu acho que isso é uma potência muito grande, né? E lembro muito que, enfim, nós fazíamos os grupos de discussão lá no Instituto Arco-Íris e fazíamos atividades lá, e os usuários dos serviços de saúde que iam no outro dia tinham impressões a respeito do que estava sendo produzido na noite anterior. Então, essa inter-relação, essa comunicabilidade, essa possibilidade de transição de espaços, que eu acho que é um desafio enorme para a gente conseguir fazer, né? E pensando atualmente, enfim, nos projetos, também um desafio de como desenvolver esses projetos sobre plataformas virtuais, né? Porque é isso, hoje uma discussão importante, por exemplo, sexta-feira tem a inauguração de um centro de convivência virtual no Rio de Janeiro, financiado pela Fiocruz, Manguinhos, né? Que é isso, é como é que a gente propõe também atividades hoje para a população em geral, pensando num país onde o acesso a essas plataformas é um acesso super reduzido, né? Mas que sim, que a gente, dentro do possível, precisa discutir a questão do acesso à internet como uma questão de direito, né? E como é que isso é importante para a arte, para a saúde, enfim, para todos os campos também da nossa sociedade. É tão importante você trazer isso, Marcelo. Como direito, nós estávamos conversando antes de começar a live, né, a respeito desse aspecto, e acho que um primeiro passo para que as coisas aconteçam é a gente esgarçar, falar sobre a questão, até materializar e tornar isso possível, porque as coisas não existem porque a gente não inventou elas ainda. Elas são passíveis de serem inventadas, criar um jeito. Né? Ana, então, nós temos tecnologia hoje disponível
para implantar focos de retransmissão de sinal em boa parte das cidades. E o custo disso não é tão impossível, especialmente se a gente pensar na contrapartida das próprias empresas de telecomunicação na implantação desses processos. Então, não é uma coisa tão impossível do ponto de vista da execução prática disso. Agora, precisa, claro, uma determinação, um desejo político e, principalmente, eu acho que um clamor social e das pessoas, da população, para que a gente possa avançar nessas questões, né? Sim, sim. Com certeza. Eu estava falando aqui também antes, assim, uma preocupação grande que a gente tem, o museu está fechado, vai ser reaberto uma exposição, e tem toda uma programação que está sendo prevista para acontecer virtualmente. E a gente teve muito apoio aqui do nosso secretário e tal, que ele mesmo correu atrás da TVE, né, são parceiros, óbvio, mas assim, foi uma iniciativa, sabe, a partir da nossa inquietação de falar assim, olha, o museu é público, o museu é do Estado, como é que a gente consegue imaginar que a gente só vai chegar para uma parte muito reduzida da sociedade, porque a gente sabe que tem internet boa funcionando, né? A internet não é tão barata assim para a gente sabe que ela é cara, né? Então como é que a gente faz com isso? Uma vez que a gente utiliza dinheiro público, né, para realizar os nossos projetos. Então, como ser honesto dentro dessa perspectiva? Então, é uma coisa que tem me inquietado bastante, eu tenho investido tempo nessa pesquisa. Quais são as possibilidades que a gente tem reais, né, para fazer isso acontecer, né, para que cheguem nas pessoas de alguma maneira, de fato? Porque, historicamente, somos elitizados, né? Esse espaço da arte, espaço da cultura, a maneira como ele acontece, ainda que exista o nosso esforço como agente dentro desses lugares para que ele deixe de ser, mas ele é historicamente esse lugar de pessoas brancas, pessoas ricas. Então, quando a gente, é bacana pensar, tipo, como usuário, né, tipo, pessoas que estão envolvidas com drogas, como é que eles se apoderam desses espaços? O que a gente precisa fazer para que eles se empoderem desses lugares? E entendam que eles são bem-vindos, que eles podem utilizar, que seja para tomar fresco do ar-condicionado, que às vezes está ligado, a gente está no verão, né? Então, isso para mim é fundamental, assim, eu fico muito feliz de ver as iniciativas de vocês nesse sentido, né? E aí, quando você fala, Ana, da possibilidade da TV e tal, acho que esse é um outro papel que a gente precisa repensar nas TVs hoje. As próprias empresas de telecomunicações precisam ressignificar qual é o papel desses, o seu papel, né? E a gente já tem mostras importantes, exemplos importantes de como a gente consegue viabilizar a arte de uma forma, sim, popular, de uma forma acessível pela TV. Nós temos experiências que nos mostram que isso é possível. A questão é só a gente conseguir direcionar esse interesse de forma que ele se execute, né? Uhum. Sim, com certeza. Isso, sem dúvida, é um ponto... É um ponto para a gente pensar, né? É possível fazer, é questão da gente, somos agentes culturais, né? Cada um dentro nesse momento, dentro de uma função. Então, é mais como que a gente arregaça as mangas e se une, né? Para tentar realizar e executar esse tipo de ação, né? Deixa eu ver se tem alguma mensagem aqui, porque aí o pessoal que está acompanhando manda as mensagens para a gente. Olha, Juliana Morgado. Juliana Morgado é uma artista aqui do Espírito Santo. Tecnologia existe, o que falta é interesse. A desigualdade não é consequência, e sim projeto. E a Karina Lima Verde fez outro comentário. Muito interessante essa pergunta da Camila. Como a arte consegue atuar em espaços não oficiais com tamanha potência? Vejo muitas pessoas que sequer sentem-se autorizadas à fruição da arte, como se sentissem constrangimento diante dos espaços oficiais. Acho que é um pouco o que a gente estava falando aqui, né? Como que a questão da Juliana, ela coloca, né, essa desigualdade não é consequência, sim, um projeto é algo que vem se discutindo muito, né, e a gente vai nessa contramão, justamente para acreditar que isso não é o que tem que ser feito, né. E o que a Karine coloca também é como a arte consegue atuar em espaços não oficiais com tamanha e potência, e ela fala, vejo muitas pessoas que sequer sentem-se autorizadas à fruição da arte, como se sentisse constrangimento diante dos espaços oficiais. Eu acho que esse tem que ser o nosso principal trabalho. Se a maioria da população são pessoas que não têm acesso, é para eles que a gente tem que olhar e pensar em como fazer essas pessoas se aproximarem da gente. A gente acho que... população. Desculpa, Ana, te interrompi. Não, imagina. Mas, existem projetos muito felizes nesse sentido, né? Como, por exemplo, o Jamak da Mônica Nador,
que é um projeto que a gente tem muito carinho, estou falando de mim e do Marcelo também, falo por nós dois, mas que é um espaço que fica numa comunidade, quer dizer, ela vai morar no Jamac, leva esse espaço para uma comunidade, ele gera renda para a comunidade interage, trabalha junto com ela na construção, né, de todos os processos de construção que ela vem desenvolvendo ali, desde a estamparia até, enfim, né, extenso, eles desenvolvem uma série de processos ali. E eu acho que, voltando à questão dos espaços rapidamente, as nossas instituições oficiais têm muito que aprender com esses espaços criados por artistas, sabe? Que geralmente são espaços que conseguem... eles conseguem existir, mas não só existir, eu acho que eles conseguem criar maneiras, ou criar linguagens, ou serem espaços, não só para dar visibilidade ao que vem sendo produzido, mas também espaços de formação, que não é a academia, quer dizer, que é um espaço onde se pode muito mais trocar e estar em contato constante com a arte do que estar nesse distanciamento, né? Então, eu acho que são espaços que nos aproximam um pouco mais dos processos de criação, que no fim das contas eu acho que talvez seja o mais interessante de atuar nesse campo da arte, da cultura, que é estar próxima dos processos de criação, ou seja, estar próximo dos artistas. E esses espaços são espaços onde os artistas estão presentes, né? Não apenas as obras dos artistas, quer dizer, se valoriza muito mais a produção do que o produto. Então, para falar numa linguagem, né, bastante mais assim, acessível, que se torne-se mais entendível, mas acho que é isso, né? O objeto de arte ele tem uma supervalorização hoje, não só hoje, mas enfim, né? Sempre foi assim. E eu acho que o processo dos artistas e os próprios artistas estão sendo cada vez mais apedrejados e sendo cada vez mais desvalorizados diante do governo, diante do mercado, enfim, diante das instituições, e aí a gente tem um problema para tratar. Né? Então, eu acho que é isso, a gente tem muita coisa para a gente aprender ainda com esses outros espaços da arte que às vezes são desconhecidos por serem pequenos, por terem, né, às vezes tem tamanha informalidade que não são espaços que são abertos a um grande público, mas que são íntegros, né, no seu modo de existir. Sim. Por outro lado, a minha experiência mostra o quão transformador é a prática artística, mesmo que seja desenvolvida por alguém que não é artista. Né? Então, o quanto ela pode ser potência para lidar com as questões subjetivas, concretas, reais, enfim, relacionais, que são fundamentais na estruturação da nossa sociedade, e o quanto a arte tem respostas a nos ensinar com relação a isso, né? Sim, com certeza. Sim. Fico pensando naquele trabalho lindo da Rivane, que é O Nome do Medo, né? Nos processos todos das crianças ali, desde da construção de perguntar o medo, escrever o medo, desenhar o medo, construir o medo, vestir o medo, dançar o medo, que eu acho que é um trabalho que, assim, que traz muita luz nesse teu comentário, né, Marcelo? Esse teu comentário. Bom, gente, estamos chegando ao final, que experiências são reenergizantes para a gente ouvir vocês. Acho que Santa Catarina, como Espírito Santo, a gente foge do grande centro, né, do Rio e São Paulo, e me parece que são realidades muito semelhantes, assim, então é muito... Eu me recordo do momento que eu estive em Santa Catarina, né, visitando o trabalho, mas assim, de ouvir as questões que transitam em lugares muito semelhantes às questões que acontecem, né, dentro dessas cidades que tem uma produção, é importante, tipo, acho que é importante ouvir vocês e ver quantas coisas acontecem, quantas coisas fundamentais e incríveis que vocês realizam, né, da mesma maneira que nos grandes centros são realizados, mas às vezes os grandes centros recebem muita atenção. Então, eu acho muito importante olhar para esses outros lugares, né? O que mais se pensa, o que mais se produz, assim, num país tão grande como o nosso, né? Então,
Se tem uma coisa boa que essa pandemia oferece, é que a gente consegue fazer esse tipo de encontro e não ter que passar pela burocracia das passagens, hospedagens, né, que às vezes são tão difíceis. Queria saber se vocês querem falar mais alguma coisa, que eu preciso fazer o anúncio da próxima semana, mas desde já eu queria muito agradecer, foi um prazer enorme ter vocês dois hoje aqui comigo, nesse encontro. Enfim, na verdade, queria só agradecer também a possibilidade de estar aqui, pensar que eu acho que sim, Ana Luísa, acho que estar aqui na periferia também dá uma perspectiva diferente sobre esse assunto, então acho que essa discussão do periférico na arte também é uma discussão relevante, importante, que vale a pena a gente se debruçar, e de qualquer forma agradecer o convite da Camila e seu para poder estar aqui conversando com vocês. Um prazer Eu enorme. queria só agradecer também mesmo, Ana. Fiquei super feliz com o convite. É sempre bom poder contar um pouquinho, né, dos nossos trabalhos, o que a gente vem desenvolvendo e poder trocar com vocês. Então, fiquei super feliz, de verdade. E estar aqui junto com o Marcelo, que é uma pessoa que eu amo, e que a gente vem construindo muitas coisas juntos por aqui também. Porque é isso, né? Esses espaços menores, e eu estou falando de cidades, também nos aproximam demais, né? Então, acho que tem uma beleza aí que é essas relações de trabalho e amizade que acabam acontecendo, que são muitas vezes inevitáveis. Então, enfim, fica aqui o meu agradecimento e estou aqui à disposição, né? Caso alguém queira conversar, via Instagram, Facebook, etc. Todas essas redes. Geralmente o que a gente faz, para vocês saberem, esse vídeo ele vai ser postado na íntegra no YouTube. A gente teve um problema hoje, geralmente isso não acontece. E a gente sempre tenta pedir aos convidados, aqueles que conseguem, reunir as informações para a gente poder postar, porque imagina que o nosso público, às vezes, é muito constituído por alunos, né, estudantes da universidade, então, assim, ter esse acesso, esses contatos, ao conteúdo que vocês apresentam, é muito importante. Então, a gente tenta organizar isso também, entendendo que o museu, ainda que dentro dessa loucura toda da pandemia, é um espaço de formação também. Né? Então, a gente tenta organizar essas informações. Agora eu vou apresentar como é que vai ser na semana que vem. Vamos lá. Na próxima semana. O título do encontro vai ser Realidade. O que artistas têm a ver com isso? Vai ser o seguinte. Em meio ao processo de intolerância que polarizou o país, a arte e sua cadeia produtiva se tornaram vulneráveis. Enquanto agentes sociais em diálogo com o nosso tempo histórico, somos vetores de ações que afetam e são afetadas pela realidade. Mas como a arte e as obras artísticas atualizam essas tensões atuais? Como processos imateriais as refletem? A artista paraense Elaine Arruda e o artista capixaba Bruno Zorzal discutem tais questões a partir de seus trabalhos mais recentes. Agora vou falar um pouquinho sobre os nossos participantes. A Elaine Arruda, ela é de Belém, artista visual e doutora em artes visuais pela ECA USP. Realizou parte de seus estudos doutorais na Universidade Paris 8. Atualmente é professora na Universidade Federal do Pará, onde leciona as disciplinas de gravura. Participou como artista convidada de exposições nacionais e internacionais, dentre elas Brasil Trois Ponts, que ocorreu no Bateau Louvois, em Paris. Bienal Internacional da Gravura, em Sarcelles, gravuras contemporâneas de artistas franceses e brasileiros em Lyon, mostra coletiva que ocorreu em Amsterdã, House of Arts, estampa amazonense no Centro Artístico em Grame, em Quebec, Salão de Arte do Pará, em Belém, e Cheio de Vazio no Instituto Tomiotaki, em São Paulo. Ao longo de sua carreira, foi contemplado com diversos editais de financiamento às artes visuais, dentre as quais o Programa de Exposições do Centro Cultural São Paulo e o Programa Rede Nacional Funarte Artes Visuais e a Bolsa Funarte de Estímulo à Produção de Artes Visuais. Sobre o Bruno. Bruno é artista e pesquisador independente, concluiu em 2016 o doutorado em Estética das Artes Plásticas e Fotografia pela Universidade Paris 8, na França, pesquisa que gerou 2 livros publicados em Paris, experiências com diferentes dispositivos, exploração de imagens já existentes e convergências na fotografia de outras artes como vídeo, pintura, literatura, são alguns dos caminhos que ele explora nos últimos anos.
De novo, agradecer a presença de vocês dois, foi um prazer enorme, obrigada pelo tempo e disponibilidade para a gente fazer esse encontro em tempos tão domésticos, em tempos tão malucos são esses que a gente está vivendo. Queria agradecer ao secretário de Cultura, Fabrício Noronha, Carol Rua, subsecretária, lembrando que esses encontros acontecem porque tem uma série de pessoas envolvidas que tornam eles possíveis, as instituições são feitas por pessoas e tem uma série de pessoas nesse momento paradas para que a gente faça esse encontro acontecer. Então, queria agradecer a todos vocês, as equipes que estão atuando no museu mesmo dentro da pandemia, e a Secretaria de Cultura também como um todo. Camila e Marcelo, muito obrigada, uma boa noite. Obrigado também, uma boa tarde, foi um prazer. Eu que agradeço, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.